Vamos mudar agora o assunto, falar do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo, pediu vista e suspendeu o julgamento que discute as travas da lei das estatais para a nomeação de políticos a cargos de diretoria nas estatais. Antes disso, o André Mendonça conseguiu votar, ele votou para manter as proibições. O texto cria uma quarentena de 3 anos para a nomeação de políticos para a diretoria de empresas públicas, Sakamoto. E, portanto, o Nunes Marques, como se já não bastasse o tempo, pediu mais tempo ainda para analisar. Né? E esses tempos que são pedidos para analisar são tempos políticos, né? O que acontece é o seguinte: a lei das estatais basicamente impede, né, que políticos deixem determinados cargos e sejam alocados dentro de estatais, né? E que você garanta minimamente que também você tem um mínimo de competência técnica para determinados cargos e por aí vai. Então, o que acontece é que isso diminui bastante a capacidade de governos, né, indicarem aliados ou políticos ligados a esses aliados. Né? Então, há uma. Quando a trava foi colocada, pós escândalos ligados à Petrobras, né, pós-Petrolão e tudo isso mais, né, muita gente achou que beleza, né, tá colocada, essa trava tá posta. Só que aí houve toda uma discussão do tipo, olha, você acaba colocando essa trava, acaba atrapalhando, é claro, acaba limitando e dificultando a indicação puramente, uma indicação para colocar alguém, para facilitar amigo de uma pessoa, simplesmente para facilitar recursos, entrada de recursos e por aí vai, mas há muita discussão a respeito da criminalização da política que é decorrente dessa trava, né? Porque não é necessariamente porque uma pessoa é política que uma pessoa é bandida. É uma pessoa, ela tá fora, ela tem que ser excluída, né? Então, eu acredito que essa discussão no STF, né, ela vai ter que levar em consideração esses dois pontos, Diego. É importante você trazer isso, porque a Carolina Brígido até escreveu na coluna dela um impasse. A lei das estatais coloca STF em sinuca de bico na crise entre poderes. E a Carol conta aqui no texto que o Supremo está em uma espécie de impasse institucional, a depender da decisão que vai ser tomada sobre as travas impostas à lei de estatais para a nomeação de políticos. Na sessão de hoje, como a gente já falou, houve esse pedido de vista, de novo, ela conta aqui que é uma vitória ao menos parcial para o governo federal, que ganha fôlego para tentar resolver a questão com parlamentares. A votação deve ser retomada a partir de fevereiro, só no ano que vem, depois do recesso. Depois que a norma foi suspensa em março por liminar do ministro Lewandowski, o governo fez nomeações que seriam vedadas pela lei. Ou seja, se a norma voltasse a vigorar agora, o governo teria prejuízo político importante, além de se ver obrigado a escolher os novos ocupantes de cargos estratégicos. Né? Integrantes do governo Lula pediram nos últimos dias a ministros do tribunal que a discussão fosse adiada. Na sessão de hoje, havia expectativa de um pedido de vista que foi concretizada, essa expectativa, como a gente falou, pelo Nunes Marques. Então é isso, Sakamoto, um impasse mais um envolvendo o Supremo e a classe política. Mas é exatamente aquilo que eu falei, né? Você vai ter uma. Você tem duas questões no meio, né? A trava foi criada no momento da criminalização da política decorrente, né? Inclusive na esteira da Lava Jato, né? Basicamente colocando, olha, toda indicação política de estatal é uma indicação equivocada, até porque muita gente acha que indicações de diretoria, elas precisam ser técnicas, como a técnica existisse por si só e não fosse política, né? Até uma pessoa, por exemplo, não, esse nome é liberal, então ele é técnico. Imagina, liberal ele é político também, é uma posição política, né, que se coloca junto com uma questão técnica. Então, inclusive, aquela pessoa que se diz totalmente técnica, ela é extremamente política, porque ela está ignorando, né, que ela está tentando vender o fato de que ela não se coloca ou se insere dentro de uma discussão política maior, ou dentro de um campo político, e se insere sim. Então você tem o seguinte, você tem uma discussão que, olha, foi colocado uma trava para evitar exatamente esse problema de que você bota uma pessoa lá, uma indicação política, simplesmente para favorecer A, B, C ou D, né? Mas, por outro lado, não significa o que os críticos dizem, falam, mas não significa que a pessoa que é uma indicação política para diretor de uma estatal, ela vai roubar. Ela, pelo contrário, ela vai dar um norte
ela vai instituir uma política, né, para aquela estatal que vai ao encontro do grupo político que está no poder. Né? Claro que tem amarras técnicas também, né? Mas ele está querendo impor um certo ponto de vista. Como a Petrobras deve agir? Por exemplo, a Petrobras deve agir simplesmente dentro da ideologia liberal tradicional, é uma ideologia, é política, né? Ou ela deve agir dentro de uma ideologia que respeite contratos e tudo isso mais, mas também que dê espaço e que abra espaço para você implementar determinadas visões de mundo, como, por exemplo, um papel mais relevante de indutor de desenvolvimento social da Petrobras. Né? Então, tem essa discussão no meio. No final das contas, Diego, a questão por trás é como garantir que as indicações políticas não tentem tirar um cascalho ou ajudar alguém a tirar um cascalho por fora, roubar, por exemplo, né? Porque você resolvida essa questão, né, ao meu ver, vira puramente um debate ideológico essa discussão.